demitido, ainda bem. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Se você ainda não segue a gente aqui no canal do YouTube, aperta aí o sininho para ser notificado das próximas publicações e segue a gente para que a gente dê uma força aqui no canal para a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui de qualidade para que você possa se tornar um líder cada vez melhor. Tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre esse tema. Fui demitido, ainda bem. Vou subir aqui a minha apresentação. Então, o tema de hoje, né, assim, é um tema bastante é, complicado e polêmico, né? Sempre que da vez que eu publiquei este material no LinkedIn, assim, foi um sucesso em termos de curtida, do número de pessoas que curtiram e participaram, né, comentaram sobre essa situação. Então, a gente realmente é um momento muito difícil, né? A demissão é um momento que causa uma série de dúvidas e de angústias. A gente vai tentar trazer aqui para vocês, vai ser bem direto ao assunto, né? A gente vai trazer ali algumas dicas do que fazer durante este período e de como a gente deve se organizar para que as coisas possam acontecer, tá bom? Então vamos lá, a gente já está falando aqui. A primeira coisa, né, tem outras aulas aqui no canal que a gente explica um pouco, mas o seu sistema operacional ele fica sobrecarregado. Com certeza, principalmente você que é um líder jovem, talvez as suas primeiras experiências como líder, então você vai ter ali com certeza algumas ansiedades, vai se sentir cansado, esgotado. Esses momentos eles dão sinais, né? Muitas vezes a gente não quer acreditar, mas o problema é que a gente acaba enxergando aquilo inconscientemente muitas vezes e a gente acaba trabalhando de uma forma muito pesada e desgastante, porque as relações normalmente já estão desgastadas, já tem muita coisa acontecendo e a gente sofrendo ali naqueles momentos finais do nosso processo ali dentro da empresa. Então, se você fizer uma reflexão aí de alguma experiência que você já teve, né, se é que você já teve, você vai conseguir perceber e entender o que eu estou te falando, tá? Então, o grande ponto aqui, né, que esse slide traz é que a gente possa se preocupar em elevar a nossa energia. Tá? Então, muitas dessas dicas que eu trago aqui para vocês na sequência, elas têm também este foco. Né? A sua mente precisa estar forte, e para a mente da gente estar forte, a gente precisa cuidar da nossa saúde, precisa cuidar da nossa atividade física. Já que você está com tempo, né, você pode separar ali determinado espaço de tempo para justamente fazer aquilo que você sempre ou que você pretendia fazer, mas que a rotina não te deixou encaixar, não te deixou colocar isso em razão de diversas situações anteriormente, tá bom? Então, aproveita esse momento aí para tentar se preocupar com isso, tá certo? Se dedicar à sua saúde, dedicar a uma série de coisas. Então, a gente vai trazer aqui 10 dicas interessantes para que você possa trabalhar bem durante esse período que você está em recolocação. E a primeira delas é financeira, né, com foco financeiro. Essa talvez, né, você precise usar daqui para frente, né, essa dica. Né? Se você não se preparou lá atrás, você hoje, né, você vai viver ali, você vai ter talvez o seu acerto de contas aí de uma demissão, se você era CLT, né, mas você precisa se preocupar bastante com isso e ter a sua reserva de emergência é fundamental. E por uma coisa muito simples, gente, assim, se você consegue ter sua reserva de emergência, se você tem verba suficiente para suportar uma temporada sem faturamento, né, sem conseguir, sem ter seu salário caindo mensalmente, isso te dá uma tranquilidade maior de escolher melhores oportunidades. Se você está comprometido, se seu salário caiu, então se você tem uma despesa muito alta, então você realmente tem um problema pela frente, você talvez vai ter que escolher e receber e aceitar a primeira oportunidade que te apareça, que nem sempre ela é tão positiva como a gente espera. Né? Então, quando a gente está ali numa situação mais complicada, você acaba perdendo ali, você acaba tendo ali que se sujeitar a uma oportunidade, às vezes fora do seu estado, com um salário bem abaixo do que você recebia. Então, isso até faz parte do jogo, né? Você está querendo ali, por exemplo, mudar de área ou coisa do tipo. Isso pode ser alguma coisa interessante, você pensando em futuro. Mas a escolha deveria ser sua e não de quem está lhe contratando, tá? Então, ter uma reserva de emergência é fundamental, né? A ausência da reserva, como eu trouxe aqui, vai te gerar um desespero, né? Você vai acabar aceitando qualquer condição, você perde ali
o seu poder de negociação, por melhor negociador que você seja, tá certo? Reserva estratégica, né? Quando você tem essa reserva, você tem a liberdade de escolha, você tem um pensamento de longo prazo e você pode dizer não a algumas propostas ali que não te atendem do ponto de vista profissional, certo? Então, a segunda dica é controlar o seu humor, tá? Então, é, uma das coisas que prejudicam o ser humano é a quebra na sua rotina, né? Então, quando você está trabalhando, você tem o horário, né? Você acorda naquele determinado horário, alguns vão fazer exercício, outros levam o filho na escola, e da escola acabam se dedicando a indo ao trabalho e para fazer suas atividades profissionais, ou um misto das duas coisas, ou ainda é muito jovem, realmente acorda, vai para o trabalho, chega cedo, tem condução para pegar e etc., ainda não tem seu próprio transporte. Mas assim, o fato é que você tem uma rotina. Do horário que você acorda, o horário que você almoça, o que você faz no trabalho. Então, quando você para, né, essa atividade profissional, há uma quebra do seu processo de rotina, de controle de horários, etc. Então, é muito importante que você crie a rotina de transição. Que horas você vai se dedicar ao seu trabalho, que horas você vai acordar, que horas você vai fazer o exercício, desculpa, se dedicar ao seu trabalho, não, se dedicar à sua recolocação, que horas você vai se dedicar aos seus estudos, aquilo que você se propôs a melhorar e a se desenvolver durante esse período, que é uma outra dica que a gente traz aqui. Mas o importante dessa dica 2 é para que você possa manter sua cabeça positiva, seu humor em estado elevado, você precisa criar uma rotina. Tá? Então, eu te recomendo que você coloque exercícios físicos nessa rotina, que você coloque um horário para prospectar novos trabalhos, novas oportunidades. Né? Antigamente a gente tinha que sair batendo em porta, fazendo contatos, ligando. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente está com um meio muito digital, então entender como é que existem vários cursos aí, vários profissionais que podem te ajudar com a montagem de currículo, entrevista simulada, melhoria do teu LinkedIn, do teu perfil. Então, a própria inteligência artificial hoje pode te ajudar bastante com isso. Então, você precisa se dedicar a criar uma rotina para controlar mais a sua mente aí e que você consiga manter o seu elevador do humor em níveis mais altos, para que você consiga fazer com que esse momento, ele, além de passar rápido, né, você não fique ali deixando sua mente muito livre para criar as histórias que ela entende que são corretas, tá? Então, ocupe sua mente, ocupe seu dia, assim como se você estivesse trabalhando, busca ocupar o máximo possível, mesmo que seja uma atividade de lazer nesse primeiro momento, afinal de contas você merece. Se você tem a condição de fazer agora, aproveite, que eu tenho certeza que a sua recolocação vai voltar rápido e você vai precisar entrar no novo processo mais descansado, com a cabeça limpa e um reset total. Né? Nessa minha última experiência agora, eu fui desligado no dia 7, no dia 13 eu estava pegando a estrada, aproveitando aqui as praias do Nordeste, fomos encontrar amigos em Alagoas, justamente para que eu pudesse resetar. Assim, foi libertador. Né? Durante muito tempo, nesse fluxo de trabalho, na demissão anterior eu acabei não fazendo isso, mas durante muito tempo aí no fluxo de trabalho, enquanto está trabalhando como executivo em nível de diretoria, como já vem há um certo tempo, eu nunca viajei de férias e desliguei meu celular. Então eu sempre tive ali o tempo todo ali trabalhando, atento nas necessidades, respondendo e-mails mais importantes, respondendo alguma demanda, às vezes participando ali de algum momento de crise que a gente acabava tendo. Por exemplo, na pandemia, início da pandemia eu estava fora, né? Eu estava nos Estados Unidos na ocasião e já comecei de lá mesmo, voltar às férias. Assim que cheguei, ainda tinha mais alguns dias de férias, mas já voltei de imediato para o trabalho e vim acompanhando a transição ali do que a gente vinha acontecendo. Na época, eu trabalhava com educação, então foi uma área bastante impactada e a gente acabou tendo que participar dessas atividades, dessas dinâmicas, para afinal de contas somos executivos e não dá simplesmente. E esse eu acho que é um dos pontos ali do sentimento de dono, né? Assim, não dá para você desligar e simplesmente desligar o celular e deixa que meu time segura a onda. Óbvio que seu time, quanto mais experiente ele for, quanto mais autônomo ele for, menos você vai ser acionado, mas você precisa estar disponível ali para alguns fatos mais complicados que possam surgir. Tá bom? Então, a terceira dica é você começar a ativar a sua rede, né? Não adianta só a gente ficar ali no online.
ainda hoje as conexões humanas, a indicação de uma pessoa que eu confio, ela é muito importante para criar ali uma conexão mais forte e uma possibilidade mais real de recolocação, tá? Então ative sua rede, aquelas pessoas que gostam de você, que você conhece, que você sabe que podem lhe ajudar. Você precisa estar acionando, mandar uma mensagem para todo mundo, resgatar ali alguns contatos. Óbvio, isso a gente não faz somente nesses momentos, né? É importante que a gente sempre esteja ali mantendo contato com pessoas, né? Com o network, nesse momento ele fica muito mesquinho, né? Assim, a pessoa vai se sentir, poxa, só está me procurando porque está precisando de recolocação. Não, a gente precisa estar sempre ali mantendo contato, buscando estar sempre próximo às pessoas que a gente gosta, que a gente entende, né? Que mesmo através de uma relação profissional, que a gente possa ali estar próximo, que a gente sabe que a convivência é interessante, que a gente gosta de conviver com essas pessoas. Tá bom? A quarta dica, né? Foque no que está no seu controle. A gente tem uma tendência muito grande a se preocupar com a atitude dos outros, né? Eu vejo muita gente reclamando que os recrutadores não dão respostas. Isso é angustiante, realmente. Eu entendo, eu sei que a gente, que quem está passando por esse momento, né, tá ali cheio de dúvidas, tá cheio de preocupações. Mas pessoal, assim, eu costumava dizer para minhas filhas, quando elas eram mais novas, que o mundo é injusto. E a gente tem pouco a fazer por isso, tá? E o que está na mão da gente, o que está sob o nosso controle, é atualizarmos o nosso currículo, é prospectarmos vaga no LinkedIn, vagas que amigos estão indicando, olhar os outros sites, as outras redes que possam vir a nos trazer alguma oportunidade, nos prepararmos melhor para as entrevistas, criar nossa storytelling profissional, né, e os motivos, por exemplo, de por que saímos do antigo emprego. Então, isso está na nossa mão. Isso está na nossa mão, né? Eu me lembro que no meu primeiro processo ali de recolocação, também passei por essas ansiedades, não ter algumas respostas e etc. Então, o que está na minha mão? Está na minha mão me inscrever para as vagas, ativar minha rede, preparar bem meu currículo, trabalhar bem com isso. Então, foi o que eu fiz, né? Foi em que eu me dediquei, em que eu coloquei minhas energias. Em vários momentos você chega com as suas dúvidas, você acaba tendo preocupações e ansiedades, obviamente, você passa a olhar, né, e perceber que a taxa de desemprego está mais alta e isso também lhe preocupa. Então é uma situação que não está muito na sua mão. Então, se você não tem o que fazer, não adianta você estar gastando energia com ela, que você só vai se prejudicar, tá? Então busque focar naquilo que você tem controle ou que você tem influência. Tá? Então, sempre que tiver ali com a cabeça remoendo, tem que parar um pouquinho, pegar ali aquilo que te energiza, que te traz energia positiva, que pode ser escutar uma música, ler um bom livro, fazer uma atividade física, respira e volta ali para o seu estado natural, buscando focar naquilo que você tem controle. Tá bom? A dica número 5 é a nossa âncora emocional. Então, gastar tempo de qualidade ali com seus amigos, né, com a família, fazendo network. Eu me lembro que dentro ali da minha rotina eu tinha de almoçar todo dia com a minha esposa, até porque quando eu estou trabalhando isso a gente não consegue fazer. Então eu me dedicava a fazer isso, né, para que a gente aproveitasse realmente esse tempo. Me dediquei a encontrar com os amigos e tinha uns amigos do poker que a gente fazia ali toda terça-feira, então passei aí também com mais frequência para esse poker, né? Até me ajudava, porque normalmente eu ganhava lá, então era mais um faturamento, brincadeira, mas assim, um momento de lazer, né? Como eu voltei a me dedicar à atividade física, eu tinha os colegas lá da assessoria esportiva, então você está sempre oxigenando ali a cabeça, não deixa de ser um network, porque todo mundo ali acaba tendo alguma indicação, alguma coisa que possa te indicar que você possa dar os próximos passos aí nesse seu processo de recolocação, tá bom? Então aproveitar este momento para ficar mais próximo das pessoas que você gosta. Por exemplo, na minha experiência anterior com recolocação, eu acabei me recolocando em São Paulo, né? Eu sou de Fortaleza, mas acabei me recolocando em São Paulo, passei 1 ano e meio morando fora, então se eu não tivesse aproveitado ali esse período para ficar lá com a minha família,
né? Teria sido um momento ali que a distância iria atrapalhar, obviamente que continua atrapalhando, né? Se sente saudade de todo mundo, mas eu aproveitei bastante ali durante os 3 meses que eu fiquei em recolocação da primeira vez, aproveitei bastante essa experiência, esse momento aí dessa dica número 5. Isso me ajudou muito, de novo, né? Lá na dica número 2, de se manter saudável e com a mente forte, para enfrentar esse momento tão desafiador que mexe tanto com a gente. Tá bom? A dica 6, né, que eu trago aqui como afiando o machado, mas na verdade é atualização contínua de conhecimento, leituras, cursos. Então a gente precisa aproveitar esse momento para também se formar um profissional melhor, uma pessoa melhor. Né? Nesse meu segundo momento agora de processo de recolocação, eu resolvi fortalecer meu inglês, né? Então passei 3 semanas nos Estados Unidos, estudando inglês, convivendo mais na língua, distante realmente de todo mundo, né? Foi para uma cidade onde não conhecia ninguém, não tinha nenhum conhecido, justamente para focar nisso. Foi um momento extremamente positivo, porque eu acabei tendo um momento meu também, né, de reflexão, o que eu quero para frente. Eu falei isso no meu Reels, né, o que eu quero ali, qual é o meu, quais são, o que para mim será limitador, né, estabelecer limites ali de propostas, estabelecer ali o meu valor para as empresas, porque isso é importante, né? E normalmente as empresas estabelecem um valor para a gente, mas a gente precisa estabelecer um valor para as empresas, a gente precisa ter essa confiança no nosso trabalho. Então, ali, isso é um conhecimento acumulado, estudei bastante, né, sobre os nossos os programas atuais de inteligência artificial, que hoje em dia são fundamentais aí no processo de liderança. Então, usa esse momento também, pessoal, para se dedicar, para aprender mais, né? Coisas que quando você está no trabalho, você acaba focando muito no trabalho, então você acaba dedicando grande parte do seu tempo ao trabalho, às leituras que você precisa pro trabalho, óbvio, né? Eu tinha uma rotina de leitura muito boa, mas, poxa, nesses 3 primeiros... Eu já leio normalmente um livro por mês, mas acabei dando uma intensificada em uma quantidade de leituras maiores, de notícias, né, e dessa parte mais de treinamento focado aí na inteligência artificial. Tá bom? Então essa é a dica 6, né, nesse período de transição, já que é uma pausa na carreira, utiliza para trazer como um desenvolvimento. Inclusive eu coloquei isso no meu LinkedIn, né, desenvolvimento pessoal. Então eu não queria realmente me recolocar ali no mês de fevereiro, março, então, porque eu tinha como foco essa parte de desenvolvimento. Então, janeiro ali, como foi no mês ali, mais ou menos dia 7, né, que eu falei, eu aproveitei ali o mês para dar uma descansada. Fevereiro foi carnaval, acabei me organizando, começando a ver essa questão do curso. Fechei o curso, passei ali as 3 últimas semanas de março estudando fora. Cheguei em abril, aí sim comecei a fazer as conversas. Já estou aí com um trabalho e voltando ao mercado, né, numa oportunidade que está me brilhando os olhos, porque é uma área nova que eu estou aprendendo, que eu tenho muito a crescer e a desenvolver também trabalho, tá? Então, assim, essa tranquilidade, esse momento, ele é fundamental para o nosso crescimento profissional. Essa é uma bem complicada, né? Desintoxicação digital. Então, como fazer isso? Se, poxa, Humberto, mas anterior você mandou estudar, hoje tudo é meio online, perfeito, mas essa desintoxicação digital, estou dizendo das redes sociais, né, esse mundo maravilhoso que a gente vê nas redes, que parece que só a gente tem problemas. Então, isso é isso que eu estou querendo dizer. Então, tentar marcar almoço com colegas, com ex-colegas de trabalho, que são pessoas que a gente, por exemplo, eu tinha muito isso, né? A gente acaba tendo ali um grupo da antiga empresa que a gente se reúne aí a cada 2 meses, pelo menos, a gente está sempre tentando ali almoçar junto. Então, focar nisso, aproveitar esse momento que você está mais livre para ter esses contatos. Agora mesmo, eu almocei várias vezes com o meu antigo time, né? Tive presente ali com eles em vários momentos. Então é um prazer muito grande, porque a gente mantém ali aquela relação, mantém um contato, né? A gente tá, né, já tem um marcado, né, para a próxima semana aqui que eu estou gravando esse vídeo, a gente já marcou um outro almoço, mesmo eu já em outra oportunidade, mas é algo que a gente faz e aí quer manter,
Porque é fundamental você ter esses contatos aí, afinal de contas são seus amigos, né? São pessoas que são amizades que você adquiriu aí ao longo da vida, e nesse momento é fundamental para que a gente possa aí desintoxicar, conversar, ouvir um conselho, né? É interessante que a gente gaste energia também no mundo real e saia um pouco aí do mundo digital nesse quesito, tá bom? A oitava dica é o poder estratégico do não. Eu lembro que no primeiro momento lá, né, que eu saí em 2022, que foi a minha primeira demissão profissional, assim, e uma semana depois eu recebi uma proposta, né? Só que essa proposta tinha um salário que eu não entendia que era o meu momento, e é como eu falei ali no começo, né? Tudo gira em torno da dica um, uma reserva estratégica financeira para você passar por esses momentos, né? A conhecida reserva de emergência. Então, eu tinha a tranquilidade de poder suportar um tempo sem trabalho, um tempo sem faturar, e pude dizer não à oportunidade. Eu lembro que na ocasião, eu estava conversando com um vice-presidente de uma empresa, ele disse, mas você não vai aceitar? Eu disse, não. Mas você não quer? Eu disse, não. Sim, então, e falei na época, né? Acho que assim, a oportunidade eu acho bacana, mas o salário não é o que eu entendo para mim e vou esperar. Tá? Então, te agradeci, né? Mas ele ficou até um pouco chateado. Então, infelizmente, eu acho que o mercado de trabalho como um todo, ele acha que é isso, né? Ele acha que porque você está em transição, você tem que aceitar qualquer coisa. Lembro que no emprego, né, que eu peguei, a Hunter conversando comigo, ela disse assim, eu ia até te falar um pouco mais sobre o trabalho, mas você está em recolocação. Eu disse, não, eu estou em recolocação, mas pode falar mais sobre o trabalho, eu não estou aceitando qualquer coisa. Então, essa capacidade de poder dizer não, gente, que ela está vinculada à regra número um, isso é fundamental para que a gente possa assumir uma boa oportunidade, um crescimento interessante, um passo a mais de carreira, para que a gente faça desse tropeço que a gente teve, né? Porque quer queira, quer não, um tropeço, uma descontinuidade ali do processo, para que a gente faça disso um crescimento, né? Um salto, um passo atrás para dar dois na frente. Então, para que a gente possa aproveitar melhor isso, a gente precisa realmente saber dizer não e aceitar propostas que realmente façam sentido para a gente, tá? Afinal de contas, a gente passa muito tempo no trabalho. Então, se a gente for infeliz nele, com certeza a gente vai prejudicar todas as outras áreas da nossa vida. Tá bom? A nona dica é a arte da negociação, né? Então, negocie antes de entrar. Depois que você estiver lá dentro, as negociações elas são muito piores, né? Elas são muito mais difíceis. Então, você tem que negociar bem a sua entrada. Esse salário precisa fazer sentido para você. Ou então você precisa saber, né? Talvez você não tenha ali um conforto muito bom, porque a primeira dica da gente aqui, você não conseguiu ter uma reserva tão robusta. Então, você está aceitando este momento, mas você tem que saber que você precisa desenhar um plano para que você possa fazer uma transição, né, e voltar ao seu patamar ali, ao que você almeja em termos de salário. Então, dependendo de como seja a sua reserva de emergência, essa fase aqui, ela precisa ter dois sentidos, né? Vamos trazer assim. Ou você vai realmente negociar uma situação melhor, né? O ponto de convergência entre os seus anseios e os da empresa, ou você vai saber que aquilo é uma questão temporária que você precisa aproveitar durante o período que pode aproveitar e buscar novas oportunidades. Tá bom? Por fim, né, o que eu trago aqui é comemore seu novo ciclo. Tá? Você está contratado, chegou, ou por carta, ou por telefone. É um momento de extrema alegria, principalmente se a gente conseguiu negociar bem, se a gente conseguiu ir para uma oportunidade que a gente almejava, que a gente entendia como positiva. Tá? Então isso é fundamental para o nosso crescimento. A gente vai ficar. É um momento de euforia, é um momento de comunicar, um momento de comemorar, de falar para os amigos, de comemorar com a família, porque afinal de contas a gente está no mercado, a gente, né, tem uma música que diz, né, que sem trabalho o homem não tem honra, né, e sem a sua honra se morre, se mata, se eu não me engano é esse o trecho. E é uma pura verdade, né? Então a gente precisa estar numa área produtiva, a gente precisa realmente construir e fazer o máximo, inclusive pela sociedade. Então, estar parado é um problema que a gente gera. Então, essa é a 10ª dica. Né? São 10 dicas aí que eu julgo super interessante e testadas. Né? Eu já passei por isso, essa é a segunda vez, né, que eu passei por isso, quando eu estou gravando esse vídeo aqui.
há mais ou menos uns 15 dias acabou esse meu novo processo, mas assim, ela é fundamental para que vocês possam resistir. E o líder, gente, assim, a gente já falou, tem outros vídeos da gente falando sobre responsabilidade extrema aqui no canal, né? Então, o líder é o responsável sobre tudo. Então, se realmente a nossa equipe não performou, não entregou, a responsabilidade vai ser trazida para nós, né? E se tiver que fazer alguma mudança, realmente vai ter que ser conosco e a gente precisa estar sempre preparado para isso. Tá bom? Então, nesse momento, eu trago aqui o nosso cone de resultado, então seus insights, né? Ou seja, pega essas 10 dicas e tenta colocar em prática, mantenha ali sua energia em alta utilizando o elevador do humor. Isso vai fazer com que seu pensamento seja um pensamento mais positivo, tá? Então você tem a certeza que você vai conseguir esse processo de recolocação, porque você sabe o que você tem que fazer, então seus comportamentos, né? Fazer o network, a sua rotina de atividade física, trabalhar a sua rotina desse período de sabático, ou desse período, não sei como é que você vai fazer, se você vai fazer como eu fiz, né? Tirei ali 3 meses para me reprogramar, mas o importante é que a sua rotina esteja controlada, esteja bem direcionada para que você não deixe a sua cabeça tá viajando e te trazendo pensamentos negativos, tá? E comportamentos negativos, obviamente, né? E aí, por fim, você vai ter seu resultado, você vai ter a sua recolocação, ou você vai encontrar uma outra atividade que vai conseguir gerar uma remuneração para você, às vezes empreendendo, ou mudando de área. Isso é extremamente positivo, né? Eu lá atrás eu tinha uma outra atividade profissional, eu não sou, não tenho uma formação de executivo tradicional, né? Sou formado em educação física, acabei fazendo, tinha um foco muito grande em ser professor universitário, acabei fazendo mestrado em ciências médicas e acabei entrando ali dentro do mercado de educação, me destaquei como um gestor ali naquele mercado, e aí fui participando de outras indústrias, né? Depois fui para a saúde, e isso me deu ali uma carga de experiência muito grande, tanto na gestão de pessoas como na gestão de empresas. E aí eu trago essas experiências para vocês aqui e te garanto que realmente seu novo momento vai chegar. Lá atrás eu me reinventei, imagina ser um personal trainer de uma hora para outra, ser o gestor de um curso, ser o gestor de um centro, do centro de saúde, logo depois ser o gerente acadêmico da instituição. Então, assim, é muita mudança e a gente precisa estar com a cabeça aberta para isso. Então, não necessariamente esse seu período aqui, você vai voltar para o mesmo segmento que você trabalhava antes. Pode ser que você consiga o seu espaço em um outro momento, em um outro segmento, que você vai aprender e crescer mais ainda. Tá certo? Espero que tenham gostado. Toda segunda-feira a gente tem vídeo no canal. Se você não segue a gente, já começa aí a seguir. Dá um like lá, clica no sininho para que você seja notificado dos nossos vídeos, tá bom? Valeu, brigadão e até a próxima!